Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Nesta resenha vamos conversar sobre o livro A Sociedade de Preservação dos Caju, escrito por John Scalzi. Esse foi o lançamento mais recente do autor aqui no Brasil, lançado pela editora Aleph. E ele está disponível, não sei se ainda vai estar no dia em que estou publicando esse vídeo, tá? Mas no dia em que eu li o livro, o que está acontecendo aqui? Ele estava disponível no Kindle Unlimited. E foi por lá, através da minha assinatura de e-books, lá da Amazon, que eu li essa história. Pois bem, vou deixar o tablet aqui porque eu vou precisar dar uma bisbilhotada nos capítulos, certo? Do e-book, para lembrar, por exemplo, dos nomes dos personagens, que são extremamente diferentes. Os nomes aqui que são piores, por exemplo, do que os nomes dos personagens de Star Wars, de Senhor dos Anéis. É nome assim que eu nunca vi na minha vida. Nessa história de ação, humor e ficção científica, a gente vai conhecer um jovem que é o protagonista do livro, chamado Jamie Gray. Ele largou a faculdade para meio que virar um sócio de uma startup de entregas em domicílio de lanches, tipo o iFood. Aqui na história, essa empresa se chama Food Mood, e o dono dela é um outro jovem também, na verdade já tá ali, né, já passou dos 30, chamado Robbie Sanders. E já no início do livro, a gente vê esse camarada, o Robbie, demitindo o Jimmy Gray da forma mais sutil e sem noção possível. Tudo porque o livro A Sociedade de Preservação dos Kaiju se passa durante a pandemia do ano de 2020. E aí o que acontece? Teve quarentena? Muitas empresas fecharam, certo? Muita gente não saiu de casa por várias e várias semanas, até meses. Então, os serviços de delivery ficaram muito populares. E quem era dono desses serviços lucrou pra caramba. O que é o caso aqui do Robbie. Ele não criou um serviço de delivery para ser realmente de fato um serviço de delivery, líder do mercado e tudo mais. Ele criou com o objetivo de ser uma pedra no sapato das outras empresas. Ele criou a Food Mood com a intenção de que ela fosse vendida, de que alguma empresa maior visse nela um concorrente em ascensão e decidisse comprá-la. E aí, com esse dinheiro da venda, o Robbie Sanders se tornaria então bilionário. Tudo porque, mais à frente no livro, a gente descobre que ele fez uma aposta com o pai, que se ele conseguisse se tornar bilionário, ele teria direito a uma certa coisa, que eu não vou dizer o quê, mas que está atrelada à trama de SPK, que é a maneira como eu nomeei esse livro. A forma mais fácil de chamar essa história. E essa sigla, inclusive, é usada também durante a história, porque a Sociedade de Preservação dos Caju está na trama do livro, certo? A gente vê então, no comecinho da história, o Jamie sendo despachado, sendo demitido. Ele que tinha uma função um pouco melhor, certo? Dentro da empresa, e que achou que ia receber algum tipo de reconhecimento, e na verdade recebeu uma demissão, sem direito a nada, nem a se defender, a entender por que ele está sendo demitido. Simplesmente a empresa está se reestruturando, e como o objetivo do dono dela, do Robbie, é vendê-la, ele não tem nenhum pingo assim de compaixão por ninguém. Inclusive, ele oferece para o Jamie o emprego de deliverador, ou seja, de entregador dos lanches. É uma queda brusca para quem estava acreditando que teria um cargo superior e não inferior na hierarquia ali da empresa Fudmud. Como não vê outra alternativa, o Jamie acaba aceitando esse emprego. Ele se torna um deliverador, que é o termo que é usado aqui no livro, tá? Para substituir a palavra entregador. E ele trabalha com as entregas dos lanches e tudo mais, até que ele vai até a casa de um cliente que se chama Tom. E esse camarada, para quem o Jamie faz algumas confissões de que a sua vida não tá lá essas coisas, e esse Tom meio que reconhece o Jamie da época da faculdade. Ele chegou a ler um texto que o Jamie escreveu durante a faculdade, que foi elogiadíssimo. O Jamie tem muito potencial, certo? Mas ele seguiu um outro caminho, que, como estamos vendo, não deu muito certo. Porém, há males que vêm para bem. E agora, o Jamie vai receber uma proposta de trabalho do Tom. Olha, deixa essa sua vida aí, que eu sei que você não gosta dela, e vem para
A SPK, a Sociedade de Preservação dos Caju. Claro que logo no começo, quando o Jamie recebe essa proposta e aceita esse novo trabalho, ele não faz ideia do que ele vai fazer. Ele só sabe que ele vai ficar num lugar isolado de tudo e de todos, que ele vai perder contato com o restante do mundo, e aí o Jamie aceita esse trabalho. Mesmo sendo um lugar isolado, inóspito, distante, um lugar chamado Groenlândia, tá? Eu vou ganhar bem, vou ter uma outra perspectiva de vida. E a gente está na pandemia mesmo. Uma situação de incerteza, uma situação de calamidade. Então, se eu tiver a possibilidade de viver algo novo, algo diferente, algo que mude o rumo da minha vida durante esse período turbulento, por que não aceitar? O Jamie vai então para a Groenlândia, ele viaja até lá para começar o seu novo trabalho. Mas logo ele vai descobrir que esse trabalho não é lá, na Groenlândia em si. Que lá é apenas uma espécie de porto para o local exato onde a coisa realmente vai acontecer, que é nada mais, nada menos que a outra Terra. Ou seja, tem uma outra realidade, uma outra dimensão, para onde algumas pessoas específicas, principalmente cientistas, doutores, estão indo, trabalhando, pesquisando e cuidando dos Kaiju, que são criaturas gigantescas, enormes, que vivem nessa outra versão da Terra. Uma outra realidade onde os dinossauros não foram extintos e onde a humanidade não cresceu, não se desenvolveu, não evoluiu. Lá não existem humanos, mas existem esses monstrengos enormes e muitas outras criaturas. Por exemplo, os parasitas que vivem no corpo desses cajus e que são bem perigosos. E muitos outros que vivem nas florestas, nas matas, nos lugares por onde os membros da Sociedade de Preservação dos Caju terão que passar, transitar. E olha, as tarefas que o Jamie e seus demais colegas, que possuem uns nomes bem estranhos, não vou lembrar deles agora. Uma se chamava Aparna, ou Aparma. Deixa eu ver aqui. Temos o Tom Stevens, que foi esse camarada que ofereceu o emprego para o Jamie. E os outros colegas, os outros personagens que vão aparecer mais na história são, achei, o Kahurang, a Aparna e Nian. Esses três personagens também são novatos, assim como o Jamie, em toda essa situação. E assim como ele, também descobrirão que vão viver assim, uma experiência completamente inusitada e desconhecida, porque há toda uma ciência que eles jamais imaginavam que existisse. O próprio mundo dos Caju, ninguém sabia que existia. Só gente realmente importante da Terra sabe que aquela outra versão da Terra existe. Políticos, empresários, bilionários, pessoas das Forças Armadas, grandes cientistas, só a gente bem cabeça estava ciente já há décadas de que os Caju existiam. Muitas coisas vão acontecer, tem cena aqui de acasalamento de cajus, de monstrengos enormes, voadores gigantescos. Tem cena de cajus explodindo, porque eles basicamente são reatores nucleares ambulantes. Eles produzem energia nuclear nos seus corpos. E chega um momento da vida dos caju em que eles vão para um lugar, de preferência um lugar com água, ou um lago, ou o mar, e simplesmente explodem. Sim, como se fossem uma bomba nuclear. E é só nessas circunstâncias, quando essa explosão acontece, a explosão de um caju acontece, que a barreira que liga o mundo dos caju ao nosso mundo fica meio frágil. E nessa fragilidade, pode sim acontecer de um caju vir para o nosso mundo, o que seria desastroso, ou de o nosso mundo ter um vislumbre do mundo de lá. Ah, também vamos ver aqui, além de um tchaca-tchaca na buchaca dos cajus e de um deles morrendo, né? Infelizmente, explodindo. Também veremos aqui uma ninhada surgindo. A caju mais importante da história se chama Bella, em homenagem a Bella Swan do livro Crepúsculo. A gente tem a Bella, tem o Edward e tem um outro caju chamado Kevin. O Edward foi o caju que acasalou, certo, com a Bella. E o Kevin, se eu não me engano, foi o caju que explodiu. Mas o que acontece? É cada situação que eles vão viver aqui, situação de perigo, de aventura e de ação, situações que envolvem questões científicas aí que
Olha, eu li, mas nada entrou na minha cabeça. Porque eu sou péssimo para gravar coisas que envolvem biologia, química, física. Eu nem sei como que eu consegui terminar o ensino médio. Porque meu negócio mesmo era leitura, era português, produção textual, as aulas de espanhol, era isso daí. A minha praia era essa. As demais matérias eu só estudava por obrigação. E em algumas delas passei um perrengue, tá? Principalmente no terceiro ano do ensino médio. Mas, independentemente de ter questões mais científicas, mais cabeça durante a trama de SPK, vou falar assim, o livro é muito divertido, é muito fluido, tem várias cenas aqui hilárias, tem também sim cenas mais sérias, mais densas, mais sinistras, complicadas, tem algumas reviravoltas também. O texto, a escrita do John Scalzi é fenomenal, é um livro assim que você não fica agarrado durante a leitura deslancha de uma maneira assim maravilhosa. Mas ele é um autor um pouquinho excêntrico, tá, gente? As suas tramas são bem mirabolantes, bem diferentes, bem inusitadas, bem inesperadas também. Tem uma cena aqui, bem no comecinho, antes do Jaime viajar para a Groenlândia e depois para a outra terra, onde habitam os Kaiju, em que ele tem que tomar uma sequência de vacinas. E tem os diálogos aqui dele com a enfermeira e com a doutora, do Jaime com essas personagens, que são hilários. E vários outros também ao longo do livro, tá? Não vou contar mais nada, porque a trama é uma trama simples. Se eu ficar contando demais, vou acabar contando o livro inteiro. Mas posso dizer para vocês que eu gostei dessa leitura. Não é o meu livro preferido do John Scalzi, dos 3 que eu já li. Red Shirts ainda está em primeiríssimo lugar, tá? Inclusive, esse livro me lembrou um pouco Red Shirts, porque lá a gente também tem personagens jovens, novatos, enfrentando perigos, certo? Como temos aqui. E também algumas excentricidades ao longo da história e reviravoltas também bem marcantes. Então é isso, essa foi a resenha de A Sociedade de Preservação dos Kaiju. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu no canal e que vai comprar essa história pelo meu link de afiliado ou qualquer outro produto lá na Amazon para dar um apoio fenomenal para o meu trabalho. A gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até mais. Tchau!